Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. E esse vídeo aqui é uma segunda parte de uma quarta aula de um curso de introdução a neurociências, tá? Então essa quarta aula eu dividi ela basicamente em três partes, essa aqui é a segunda parte, certo? Na primeira parte eu falei em relação aos neurônios e às células da glia. Nessa segunda parte, né, nesse vídeo aqui, eu vou especificamente falar sobre sinapse e potencial de ação. E numa terceira parte desse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre neurotransmissores, tá? Então dá um foco em relação a neurotransmissores, certo? Então eu dividi a aula em 3 para que a aula não ficasse muito longa, né? Porque é uma aula muito importante para esse curso aqui e as informações elas precisam ser passadas com calma, né? E eu não quero um vídeo muito extenso, ok? No último vídeo que eu falei sobre neurônios, né? Basicamente, eu apresentei para vocês em relação a quais são as principais estruturas de um neurônio, tá? Então, se você não viu esse vídeo, eu altamente recomendo que você volte nesse vídeo e depois volte aqui para você poder entender melhor em relação a esse vídeo sobre sinapse e potencial de ação. Porque a gente vai entrar em determinadas estruturas específicas desse neurônio para poder entender em relação ao seu funcionamento. Tá bom? Então, para poder fazer uma recapitulação muito rápida e já começar a introduzir um pouco em relação ao conceito da aula de hoje, né? O que a gente tem aqui é uma representação visual de um neurônio, tá? O neurônio, ele vai ter estruturas principais que são nomeadas aqui, né? E uma delas, né, como por exemplo, é o corpo celular, tá? Então, o corpo celular é basicamente a maior parte, né, essa parte um pouco mais gordinha aqui do neurônio, ok? E esse corpo celular, ele também vai ser chamado de soma, tá bom? Essa soma aqui é a região da célula, né, dessa unidade básica do sistema nervoso aqui, onde vai ficar o núcleo celular. Esse núcleo celular é a parte da célula que vai armazenar a informação genética ali da célula, ok? Esse corpo celular também, né, ele cria determinados prolongamentos que têm esse formato de ramificações aqui, né, que são chamados de dendritos, tá? Os dendritos, eles são muito importantes para que a gente tenha comunicação entre essas células, ou seja, a comunicação entre os neurônios, tá? Então, um dendrito, ele é basicamente um receptor das informações químicas que vão vir de outros neurônios, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender em relação a como que funciona a recepção dessas informações químicas aqui por meio dos dendritos, ok? Não só isso também, como derivando aqui do corpo celular, a gente tem um prolongamento maior, né? E geralmente esse prolongamento é a parte maior, né, que faz parte aqui dentro do neurônio, né, que a gente chama de axônio, tá? Então esse axônio ele é um prolongamento no formato de um tubo, né, que ele vai percorrer a célula para poder criar novas ramificações no final dessa célula, ok? Essas ramificações, né, a gente consegue ver aqui nessa representação, são chamadas de botões terminais, tá? Segura essa informação que eu já volto a falar sobre os botões terminais, tá? Vamos falar um pouquinho ainda mais aqui sobre o axônio, ok? O axônio, né, ele é uma região, né, ele é uma estrutura muito importante dentro do neurônio, porque é basicamente por ele que vai acontecer o impulso nervoso, tá? O potencial de ação. Eu já volto a falar sobre o que é potencial de ação nessa aula, tá? Mas entenda como impulso nervoso um impulso elétrico que percorre toda a célula para poder chegar aqui nos botões terminais, tá? Então esse impulso nervoso, ele é basicamente uma estimulação elétrica que vai percorrer toda essa célula aqui para poder chegar no final dessa célula aqui, tá? No final dessa célula, onde que a gente tem os botões terminais, é onde que é produzida a informação química que vai se comunicar com outros neurônios, tá? Então esses botões terminais, eles vão produzir informações químicas, que são chamadas de neurotransmissores, que vão enviar essas informações para os dendritos de outros neurônios, ok? Isso só vai acontecer por meio desse impulso nervoso que vai acontecer aqui no axônio, tá? Como eu disse para vocês, o axônio, ele é uma das estruturas mais longas, né, mais compridas, maiores aqui que vão compor essa célula, tá? E isso acontece porque a gente vai ter neurônios muito pequenos, né, que vão ter extensões de axônio aqui que são muito pequenininhas, né, de milímetros ali, como também axônios que vão ser muito grandes, né, como por exemplo axônios que podem chegar a ter metros, tá? Imagine que dentro do seu sistema nervoso, para o seu sistema nervoso periférico, né, você tem uma informação que está sendo enviada do seu cérebro para a ponta do seu dedão do pé. Você quer movimentar a ponta do seu dedão do pé, certo? Para você fazer isso, você precisa enviar uma informação, né, de um neurônio que está se ligando ao seu sistema nervoso central. Esse neurônio, ele vai fazer uma comunicação lá com a ponta do seu dedo do pé. Então esse axônio, ele precisa se estender por todo o seu sistema nervoso periférico para poder enviar essa informação lá para os músculos esqueléticos que fazem parte do seu dedão do pé, certo? Isso vai acontecer por meio desse prolongamento, né, desse axônio aqui, ok? Essa informação, né, ela precisa ser enviada muito, muito rápido,
tá? Então pense em relação à velocidade que você consegue movimentar a ponta do seu dedo, é quase instantâneo, tá? Isso só acontece porque a gente tem um auxílio das células da glia, tá? Mais especificamente as bainhas de mielina, que são essas substâncias aqui, né, essas estruturas aqui que estão sendo representadas em roxo, tá? Essas bainhas de mielina são basicamente camadas de gordura, que elas meio que envolvem um axônio, né, e elas ajudam essa condutividade elétrica aqui por meio do axônio, tá? E esse auxílio que a bainha de mielina dá, basicamente ela aumenta a velocidade dessa transmissão desse impulso elétrico, desse sinal elétrico que vai percorrer aqui todo o axônio, tá? Isso acontece porque cada uma dessas bainhas de mielina, elas são altamente polarizáveis, né? E não só isso também, como ela tem intervalo entre elas, né? Esses intervalos, eles são chamados de nodos de Ranvier, né? Então esses nodos de Ranvier é como se fossem pequenos intervalos que a gente tem entre cada uma dessas bainhas de mielina, tá? E esses pequenos intervalos aqui, basicamente fazem com que a informação elétrica, né, ela dê pequenos saltos, né, para poder percorrer todo esse axônio. Esses pequenos saltos, eles aumentam a velocidade de transmissão do impulso elétrico, tá? Então essas bainhas de mielina aqui, né, elas são muito, muito importantes para que a gente tenha uma comunicação, né, rápida e eficiente aqui entre cada uma dessas células que são os neurônios, ok? A gente volta a falar sobre ela agorinha, certo? Então, para a gente poder entender em relação a como funciona esse impulso nervoso, imagine então que a gente está dando um zoom em relação a esse axônio, tá? Então, imagine que nessa representação aqui, essa parte que está em amarelo aqui é o axônio, né? Ou seja, um estendimento ali do corpo celular que vai fazer com que a gente tenha o prolongamento do neurônio, né? Onde vai ser passado aqui o impulso nervoso. E em volta desse axônio aqui, representado em azul, a gente tem as bainhas de mielina, tá? Não só isso também, como a gente tem intervalos entre as bainhas de mielina, que são os nodos de Ranvier, certo? Um ponto muito importante, né, para a gente poder entender em relação a esse impulso nervoso, é que a gente precisa entender que a gente tem substâncias químicas, que são moléculas, que são chamadas de íons, que ficam tanto na parte interna da célula, quanto na parte externa da célula, tá? Então a gente vai ter íons que vão ficar concentrados na parte externa da célula, ou seja, fora do axônio, como também íons que ficam dentro do axônio, tá? Esses íons, eles vão ter cargas elétricas, né? Então o íon, ele pode estar positivamente carregado ou negativamente carregado, tá? E isso basicamente vai fazer com que a gente consiga transmitir essa informação elétrica por meio desse axônio, ok? A gente tem, né, vários íons, vários tipos de íons que vão ser moléculas ali específicas que vão estar concentradas dentro da célula. Mas a gente tem dois principais, tá? Que são os íons de sódio e os íons de potássio, ok? Então, de forma muito predominante, a gente vai ter íons de potássio concentrados na parte interior da célula, tá? Então, nessa figura aqui, né, que está sendo como se fosse um zoom dentro do axônio, a gente tem aqui, ó, nessa parte mais azulada aqui, a parte interior do axônio, ou seja, a parte interior da célula, a gente tem uma fronteira, né, entre a parte interior da célula, que é essa parte representada em azul, e a parte exterior da célula, da célula, que são representadas aqui em amarelo, que é chamada de membrana celular, tá? Então, essa membrana celular, ela impede, né, que os íons que estão, né, tanto dentro da célula quanto fora das células, eles atravessem e se comuniquem entre si, ok? Guarda essa informação que eu já volto a falar sobre ela, ok? Então, a gente tem uma maior concentração de íons de potássio. Esses íons de potássio, né, eles são internamente positivos, porém, quando eles estão concentrados em abundância aqui no interior da célula, basicamente eles fazem com que a célula ela fique negativamente carregada, tá? Então, a gente diz que quando uma célula ela está no seu estado basal, no seu estado de repouso, né? Ou seja, ela não está sendo estimulada, ela está negativamente carregada, porque a gente tem uma maior concentração desses íons de potássio, ok? Quando a célula está negativamente carregada, a gente também chama essa célula, né, de uma célula que está polarizada, tá? Eu já volto a falar sobre polarização agorinha, mas entenda isso, né? Que a célula, quando ela não está sendo estimulada, ela está negativa, ela está com o seu interior negativo, porque a gente tem uma maior concentração aqui dos íons de potássio, ok? E na parte exterior da célula, né, a gente vai dizer que essa parte exterior da célula aqui, ela vai estar positivamente carregada, tá? E ela vai estar positivamente carregada porque a gente tem uma maior concentração de íons de sódio, ok? Então, esses íons de sódio, eles vão fazer basicamente com que a parte exterior da célula esteja positivamente carregada, tá? A gente tem dois princípios, né, que vão basicamente fazer com que esses íons, né, eles se atraiam ou se repelam, né? Repilam. Não sei nem se esse verbo existe, tá? Mas eu acho que vocês entenderam,
ok? Que é basicamente o gradiente elétrico, né? Que é o seguinte: se a gente tem íons que têm cargas iguais, sejam as cargas positivas ou negativas, né? Esses íons eles vão se repelir, tá? Então imagine que a gente tem o íon de sódio, né? Positivo e o íon de potássio positivo, né? Se esses íons eles estiverem com cargas iguais, né? Eles vão se repelir, eles vão se afastar, tá? Porém, se a gente tiver íons que estejam com cargas opostas, né? Então, um íon positivo e um íon negativo, esses íons eles vão se atrair, né? Como se fosse realmente um ímã mesmo, tá? Que vai atrair cada um desses íons, ok? Então, esse princípio de atratividade entre os íons ou de repelimento, né, é chamado de gradiente elétrico. E como eu disse para vocês, a gente vai ter a parte da célula mais negativa e a parte exterior da célula mais positiva, tá? Ou seja, os íons que fazem parte do interior da célula e os íons que fazem parte do exterior da célula, eles vão estar constantemente querendo chegar perto um do outro, né? Eles vão estar constantemente sendo atraídos um pelo outro, tá? Porém, eles vão estar sendo impedidos aqui pela membrana celular, que basicamente vai impedir que esses íons eles atravessem e eles cheguem na parte onde eles estão menos concentrados, ok? Não só isso também, como a gente tem o princípio do gradiente da concentração, que é basicamente quando a gente tem uma substância que ela está mais concentrada em uma determinada região da célula, ela basicamente ela vai querer permear a região onde que ela está menos concentrada, tá? Então, essa concentração, né, ela vai seguir da região onde que a gente tem maior concentração para a região onde que a gente tem menor concentração. Horas, eu acabei de dizer para vocês que a gente tem uma maior concentração de íons de potássio no interior da célula e menor concentração desses íons no exterior da célula, porque a gente tem maior concentração dos íons de potássio, que basicamente vai fazer com que a gente tenha as diferenças de cargas entre a parte interior e a parte exterior, né? Se a gente tem maior concentração de íon em uma determinada região, esse íon, por meio do gradiente de concentração, ele vai querer ir para a região onde ele está menos concentrado, tá? Mas ele basicamente não vai conseguir fazer isso novamente por causa aqui da membrana celular, ok? A única forma desse íon atravessar essa membrana celular é por meio de um canal específico, tá? Que a gente chama de canal iônico, ok? Então, esses canais iônicos, eles são pequenas aberturas, né? Que basicamente ficam fechadas, né? Então, quando a célula está no seu estado basal, né, no seu estado de potencial de membrana em repouso, né, no qual ela não está sendo estimulada, esses canais iônicos eles ficam fechados, tá? Porém, quando a gente tem um nível de estimulação dessa célula, né, essa estimulação ela pode acontecer de diversas formas, tanto quando a gente tem envios de informações elétricas, químicas ou mecânicas do ambiente para nossas células receptoras, né? E quando a gente tem essas células receptoras sendo estimuladas, a gente basicamente vai ter a abertura desses canais iônicos, ok? Então a gente tem uma estimulação, por exemplo, que acontece do meio externo, né, para o meio interno, tá? Imagina, por exemplo, como a gente recebe informação sobre luz, sobre cor, né? A gente tem uma informação, com a informação eletromagnética, que é a luz, que ela vai estimular as nossas células que ficam no fundo do nosso olho, né, que são os nossos cones e bastonetes, são as células fotorreceptoras, e quando eles estimulam essas células, a gente basicamente despolariza essas células, né? Ou melhor, a gente estimula essas células, o que basicamente vai fazer com que os canais, né, iônicos aqui, eles se abram, para que a gente tenha essa troca de íons, ok? Então, quando a gente tem a estimulação dessas células, né, esses canais eles se abrem, né, e a gente vai ter a troca desses íons por meio desse gradiente elétrico e esse gradiente de concentração, certo? E aí, né, o que acontece basicamente é que esses canais iônicos, né, eles funcionam como se fosse uma bomba, tá? A gente chama essa bomba de bomba de sódio e potássio, né? E a palavra bomba de sódio e potássio ela é bastante didática, porque ela é realmente uma bomba. Bomba, né? Bomba d'água, né? Uma bomba é uma coisa que empurra ou que atrai uma determinada substância, né? O que que é uma bomba d'água, né? Você tem um poço né, onde você tem muita água e você quer levar esse poço para sua casa. Essa bomba ela vai puxar essa água do fundo do poço para levar essa água para sua torneira ou para sua caixa d'água, etc. Tá? A bomba de sódio e potássio é basicamente a mesma coisa, né? Então ela é basicamente esse canal iônico que vai puxar íons de sódio e ela vai puxar íons de potássio e ela vai basicamente fazer com que esses íons eles saiam ou entrem dentro da célula, né? Então, se vocês forem perguntados em relação ao que é a bomba de sódio e potássio, é basicamente uma bomba, né, que acontece aqui no canal iônico, que vai puxar íons e repelir íons para dentro ou fora da célula, ok? O que acontece, basicamente, é que essa bomba de sódio e potássio,
ela vai ser estimulada quando a gente tem a estimulação da célula, né, ou seja, a gente vai ter a abertura dos canais iônicos, e quando isso acontece, né, a célula ela vai ter uma alteração em relação às suas cargas, né. Lembrando que a célula no seu estado basal, ela está negativamente carregada, e a parte exterior da célula ela vai estar positivamente carregada. Se a gente teve a abertura dos canais iônicos, né, por meio da bomba de sódio e potássio, né, e a gente teve trocas de íons, né, por meio dos gradientes de concentração e gradiente elétrico, né, a gente vai ter uma alteração em relação a essas cargas, porque os íons que estão positivamente carregados aqui, eles vão entrar no interior da célula, ou seja, ele vai deixar a célula mais positivamente carregada e o exterior da célula mais negativamente carregada, tá? Porque esses íons eles estão se atraindo, né, e se repulsando aqui, certo? E aí, basicamente, quando a gente tem essa troca de íons, basicamente a gente tem uma carga elétrica sendo gerada, né? Então, essa movimentação entre os íons gera uma carga elétrica, né? Essa carga elétrica, né, ela vai basicamente percorrer por toda a célula, tá? Essa forma como essa carga elétrica ela percorre toda a célula, né? Ou melhor, todo o axônio da célula, né, é chamado de impulso nervoso, ok? Então, o impulso nervoso é quando a gente tem a troca desses íons, que basicamente vai gerar esse impulso elétrico que vai percorrer a célula por meio dessa troca de íons, né, de sódio e potássio, tá? Aqui nesse gráfico, a gente tem uma representação em relação a como acontece esse processo, ok? Então, como eu disse para vocês, o interior da célula, né, no seu estado basal, né, no seu estado de potencial de membrana de repouso, ele está negativamente carregado, ok? Quando a gente tem uma estimulação da célula, a gente tem a abertura dos canais iônicos, o que basicamente vai fazer com que esses íons se troquem e a parte interior da célula ela vai começar a ficar mais positivamente carregada. Ou seja, esses valores aqui eles vão começar a subir, né? Então ele está aqui em menos 70 milivolts, ele começa a subir, por exemplo, para 65 milivolts, 60 milivolts, 50 milivolts e assim sucessivamente, ok? Essa estimulação ela precisa ser forte o suficiente para que a gente alcance o que a gente chama de limiar de potencial, tá? Que é o seguinte, esse potencial, né, ele só vai acontecer se ele chegar, ou melhor, se as cargas elétricas do interior da célula ultrapassar um determinado limite, um determinado valor, tá? E para isso, né, para o potencial de ação acontecer, ele basicamente vai seguir um princípio de tudo ou nada, ok? Então, vou dar um exemplo, tá? Você teve uma estimulação da célula, né? A gente teve a abertura dos canais iônicos, porém, a quantidade de íons que foi da parte externa da célula para a parte interior da célula não foi o suficiente para poder chegar em um determinado limiar que nesse gráfico aqui está sendo representado aqui pelos menos 50 milivolts, tá? Então essa linha aqui seria determinado limiar, ok? Então, se essa troca de íons não foi suficiente para que os valores eles ultrapassassem esse menos 50 milivolts, né? Basicamente, o potencial de ação, né, que seria o impulso elétrico, ele não vai ser gerado, ok? Então a célula ela vai voltar para o seu estado basal, ela vai voltar para o seu potencial de membrana em repouso, né, que é menos 70 milivolts. Porém, né, se esse potencial, né, ou melhor, se essa estimulação e essa troca de íons for forte o suficiente para que a gente ultrapasse esse menos 50 milivolts, a gente tem basicamente um desencadeamento em cadeia, né, de troca desses íons, tá? A gente chama esse desencadeamento aqui de potencial de ação, né, que é basicamente quando ele ultrapassa esse limiar, ele literalmente começa a trocar de forma muito rápida, de forma muito abrupta, né, esses íons aqui pelo canal iônico, fazendo com que o interior da célula ele se torne muito positivamente carregado, tá? Então ele estava negativamente carregado, né? E ele vai começar a se tornar muito positivamente carregado, né? Lembra que lá no comecinho, né, dessa parte desse slide aqui, eu comecei a falar para vocês que quando a célula está negativamente carregada, a gente chama de uma célula polarizada, né? Então, polarizada é quando a célula está negativa, né? Quando a gente tem um potencial de ação sendo gerado, ou seja, o interior da célula assumindo cargas que são muito positivas, né? Porque essa troca de íons conseguiu ultrapassar o limiar do princípio de tudo ou nada, né? A gente tem o que a gente chama de despolarização da célula, né? Que é basicamente a célula se tornando cada vez mais positivamente carregada, tá? Então a célula, ela está negativamente carregada. Quando ela está negativamente carregada, significa que ela está polarizada, certo? Quando a célula, né, ela ultrapassa o limiar do princípio do tudo ou nada, ela começa a assumir cargas que são mais positivas, né? Isso acontece de forma muito rápida, né? Através do potencial de ação. Quando isso acontece, né, essa célula ela começa a ficar muito positivamente carregada, né? A gente consegue ver isso aqui no gráfico. A gente chama esse processo aqui de despolarização, ok? Essa despolarização, ela vai acontecer até um determinado valor, né? Aqui nesse gráfico,
esse valor positivo ele chegou a mais 50 milivolts, então a célula ela saiu de menos 70 milivolts e chegou a cargas de mais 50 milivolts, tá? Porque a gente teve uma maior concentração de íons de sódio no interior da célula, ou seja, a célula ficou extremamente positivamente carregada, tá? Isso vai acontecer por um determinado período, porém logo isso vai começar a se normalizar, ou seja, a célula ela vai começar a puxar novamente os íons de potássio para dentro da célula e ela vai começar a ficar novamente negativamente carregada, ou seja, esses valores aqui no interior da célula, eles voltam a ficar negativos, ok? Então, a célula que ela estava ficando despolarizada, ela volta a ficar polarizada, e esse processo é chamado de repolarização, ou seja, a célula está voltando a ficar com cargas negativas. Isso vai acontecer de forma também muito rápida, né? Até que a célula ela chegue no seu valor do seu estado basal, ou seja, no seu estado de potencial de repouso, ok? Porém, quando a gente tem um potencial de ação sendo liberado, né? Quando ela volta para o seu estado de basal, ela não só volta com cargas negativas no seu estado basal, que seria menos 70 milivolts, mas ela volta com cargas hipernegativas, tá? Ela volta super negativa, tá? Esse processo é chamado de hiperpolarização, né? Que é quando a célula aqui, ela começa a assumir cargas que são menos, são mais negativas do que seu estado basal, né? Que no caso aqui era menos 70 milivolts. Então, por exemplo, aqui no processo de hiperpolarização, ela pode ter chegado aqui, por exemplo, a menos 80 milivolts, ok? Esse processo de hiperpolarização é um estado de contração da célula no qual ela diminui de forma muito significativa a probabilidade dessa célula, mesmo com estimulação, que ela volte a liberar um potencial de ação, tá? Então é um período ali, né, que dura alguns milissegundos de refração da célula. Então ela fica hiperpolarizada para que ela volte a voltar para o seu estado de despolarização, ela precisa de muita estimulação, né? Então, essa hiperpolarização aqui é um estado de retração da célula para que ela não volte a ter uma despolarização de forma muito rápida, o que basicamente faz com que a gente tenha intervalos entre o potencial de ação, tá? Isso é muito bem representado pelo osciloscópio, né? Então, quando a gente tem um potencial de ação dentro de um neurônio, né? Então, o osciloscópio é como se fosse um eletrodo que ele é colocado dentro da célula, né? E esse, osciloscópio, ele basicamente vai registrar esses picos, né, de cargas positivas, né. E aí ele vai ficar literalmente fazendo barulhinhos que são repetidos, né, e com intervalos espaçados entre eles, né, que como se fosse um pi, 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 pi. Esse pi, 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 ele demonstra que a gente tem vários potenciais de ação sendo gerados, né, e a gente tem intervalos entre eles justamente porque a gente tem, né, esse processo de hiperpolarização aqui na célula, né. Depois, né, depois desse processo de hiperpolarização, a célula ela volta a ficar levemente positiva, né, até chegar no seu estado basal aqui, por exemplo, de menos 70 milivolts, ok? Então, retomando todo esse processo aqui, porque ele é muito importante, né? A célula, no seu estado basal, no seu estado de potencial de membrana de repouso, ela está polarizada, porque ela está com cargas negativas, tá? Quando a gente tem a estimulação da célula, a gente vai ter a abertura dos canais iônicos, que vão gerar a bomba de sódio e potássio, e basicamente vai fazer com que essa célula se torne mais positiva. Se esse estado de positividade da célula ultrapassar um determinado limiar, né, que é o princípio do tudo ou nada, né, a gente tem um potencial de ação sendo liberado, tá? Esse potencial de ação vai fazer basicamente com que essa troca de íons aconteça de forma muito rápida, de forma muito forte, fazendo com que a célula ela fique extremamente positiva, tá? Então esse processo de potencial de ação no qual a célula fica extremamente positiva é chamada de despolarização, no qual a célula ela fica mais positiva, ok? Logo, a célula ela volta a se normalizar, ou seja, ela volta a querer ficar no seu estado de potencial de membrana de repouso, e para isso ela vai passar por um processo de repolarização, que é basicamente puxar novamente os íons de potássio para a parte interior da célula, fazendo com que a célula ela fique negativamente carregada, tá? Porém, ela faz isso, né, de forma muito, muito rápida e basicamente faz com que a célula ela fique muito negativa, tá? Esse processo no qual a célula ela fica muito negativa é chamado de hiperpolarização, tá? Que é basicamente um período ali de refração da célula, no qual, para que a célula consiga liberar um novo potencial de ação, a gente tem uma limitação tanto temporal, porque a célula está hiperpolarizada, como também de cargas, né? Ou seja, a célula precisa ser muito estimulada para que ela consiga passar novamente aqui pelo limiar, né? Então, esse período de refração da célula basicamente acontece por causa dessa hiperpolarização, certo? Gente, então basicamente é isso, né? Então a gente tem
através desses canais iônicos aqui, a criação desse impulso nervoso, né? E esse impulso nervoso, ele vai gerar o potencial de ação, né? E esse potencial de ação aqui, essa troca de íons de sódio e potássio aqui, ele vai acontecer por toda a extensão do axônio, tá? Isso fica muito bem representado nessa imagem aqui, ok? Então, o que a gente tem aqui? Nessa parte azul mais escura aqui, a gente tem o citoplasma, que é o interior da célula, né? E aí, a gente tem íons de potássio concentrados por todo o axônio aqui dentro da célula, né? O que basicamente faz com que a célula esteja negativamente carregada. A gente consegue ver aqui por essa linha que ela está aqui, ó, com menos 70 milivolts, tá bom? E aí, quando a gente tem a estimulação da célula, né, basicamente os íons de potássio que estão dentro da célula, eles vão para fora da célula, os íons de sódio, né, que estão positivamente carregados, eles vão para dentro da célula, né? Acho que eu falei errado, tá? Íons de potássio, eles vão para fora da célula, e os de sódio, eles vão para dentro da célula, né? E quando isso acontece, a gente tem um aumento da carga positiva dentro da célula, né? Quando esse aumento dessa carga positiva ela ultrapassa um determinado limiar, a gente tem basicamente o potencial de ação sendo gerado, o que vai gerar esse impulso nervoso, que basicamente vai fazer com que essa troca de íons ela percorra toda a membrana celular, ela percorra toda a extensão do axônio até chegar no final da célula, certo? Então, eu acho essa imagem aqui extremamente didática, né? E ela representa pra gente aqui como funciona basicamente essa transdução, né? Essa transmissão aqui do impulso nervoso por toda a célula, certo? E aí, aqui a gente tem a representação de dois neurônios, né? No qual todo esse processo que eu expliquei para vocês aqui, né, do impulso nervoso, ele vai enviar essa informação elétrica aqui por todo o axônio, né? Ou seja, ele vai ter trocas de íons de sódio e potássio aqui por todo o axônio, né? Até chegar aqui nos botões terminais, tá? Aqui nos botões terminais, a gente tem um processo muito interessante que é o seguinte: os neurônios, essas células, elas não encostam uma nas outras, porém elas se comunicam, tá? Essa comunicação, ela acontece por uma comunicação química, ok? Então, aqui no final do botão terminal de um neurônio, né, e o início de um dendrito de um outro neurônio, a gente não tem contato direto, né? É como se eles ficassem levemente afastados uns dos outros, tá? Esse espaço que existe entre o botão terminal de um neurônio, né, e um dendrito de um outro neurônio, né, é chamado de fenda sináptica, ok? Que é onde acontece a, a conexão entre as substâncias químicas que são liberadas aqui pelo neurônio pré-sináptico, ok? O que eu chamo de neurônio pré-sináptico, Edmilson? Neurônio pré-sináptico é o que está enviando a informação química para o neurônio pós-sináptico. Neurônio pós-sináptico é o neurônio que vai receber a informação química por meio dos dendritos, ok? Essa troca de informações químicas, né, entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de sinapse, ok? Então, sinapse nada mais é que a conexão entre neurônios, onde ocorre a transmissão de sinais elétricos e químicos, ok? Então, aqui nos botões terminais, a gente vai ter o envio de informações químicas que vão chegar aqui nos dendritos dos neurônios pós-sinápticos, tá? E que informações químicas são essas? É o que a gente chama de neurotransmissores, ok? Então, neurotransmissores são substâncias químicas que transmitem informações, né, sinais entre os neurônios nesse processo aqui da sinapse, tá? Então, neurotransmissores, a gente vai ter a próxima aula falando especificamente sobre os principais neurotransmissores, que são essas substâncias químicas que carregam informações, né, que vão enviar comandos para o nosso sistema nervoso, para que o sistema nervoso ele funcione, né? Ele faça determinados processos, ok? Isso vai ficar muito claro, né, na próxima aula sobre qual é a função desses neurotransmissores. Mas, basicamente, os neurotransmissores eles são as informações químicas que conectam, né, que fazem com que uma informação de um neurônio pré-sináptico passe a informação para um neurônio pós-sináptico. Beleza? Agora, né, a gente já deu um zoom aqui no axônio, né, e nas bainhas de mielina para a gente poder entender em relação a como funciona esse impulso nervoso. E, para a gente poder entender em relação a essa comunicação química, agora a gente vai dar um zoom aqui na fenda sináptica para poder entender o que acontece aqui dentro da fenda sináptica, certo? Então, aqui a gente tem uma representação, né? Aqui, nessa parte aqui, né, em amarelo, a gente tem a representação de um botão terminal, é como se eu tivesse dado um zoom exatamente onde que aqui a linha está começando, tá? Então, aqui a gente tem um botão terminal de um neurônio pré-sináptico, e aqui, nessa parte inferior, amarela aqui, a gente tem um dendrito de um neurônio pós-sináptico, ok?
O que acontece é basicamente que o potencial de ação, ele vai percorrer todo o axônio, ele vai chegar em cada um daqueles botões terminais, tá? Então, isso está sendo representado aqui por essa setinha branca, ok? Então, o potencial de ação, ele chega aqui no botão terminal, tá? Quando ele chega aqui no botão terminal, né, eu vou dar até um zoom para vocês aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem todo esse processo, tá? A gente tem, inicialmente, né, a produção dos neurotransmissores, que são as informações químicas, ok? Então, essas informações químicas aqui, esses neurotransmissores, eles estão sendo representados aqui por essas substâncias em roxo aqui, tá? Então, o potencial de ação, ele é essencial para que a gente tenha a produção desses neurotransmissores aqui no botão terminal, tá? Essa produção desses neurotransmissores, né, ele vai desencadear um armazenamento desses neurotransmissores dentro do que a gente chama de vesículas, tá? Então, vesículas são basicamente membrana celular, que é criada aqui dentro da membrana do botão terminal, e basicamente vai possibilitar que essas informações químicas, né, que são os neurotransmissores, elas consigam se movimentar por dentro do botão terminal, tá? Então, a informação química, ela não consegue se movimentar por si só. Ela precisa ser armazenada dentro de uma vesícula, e essa vesícula, ela basicamente faz com que essas informações químicas, elas consigam transitar por meio desse botão terminal até chegar na extremidade da membrana celular. Quando a vesícula ela chega na extremidade da membrana celular, ela basicamente ela se funde essa membrana celular, e quando ela se funde essa membrana celular, ela joga a informação química na fenda sináptica, que é o espaço que a gente tem entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pró-sináptico. É o espaço que a gente tem entre um botão terminal e um dendrito do outro neurônio, tá? Quando a gente tem essa substância química sendo liberada aqui na fenda sináptica, o neurônio pós-sináptico, ou melhor, o dendrito do neurônio pós-sináptico, ele vai ter determinadas proteínas que são chamadas de receptores ou neuroreceptores, tá? Esses neuroreceptores, eles são literalmente moléculas ali, né? A gente pode chamar dessa forma, que eles vão receber a substância química dos neurotransmissores. E esse processo de recebimento, né, de conexão entre um neurotransmissor e um receptor, né, um neuroreceptor, ele acontece quase como se um princípio de chave e fechadura. Ou seja, a gente só vai ter a conexão de neurotransmissores que eles consigam se ligar perfeitamente aos receptores pós-sinápticos, tá? Então é como se eu tivesse uma chave que só vai conseguir se ligar, vai conseguir entrar dentro de uma fechadura específica, tá? Então cada um dos neurotransmissores, a gente tem centenas de neurotransmissores diferentes, só vai ligar com o seu receptor específico, ok? Quando a gente tem esse receptor recebendo essa informação química do outro neurônio, ele recebeu uma mensagem, tá? Então, cada neurotransmissor ele vai carregar uma mensagem, e aí essa mensagem ela basicamente vai fazer com que esse neurônio pós-sináptico ele seja estimulado, ele gere um novo processo de potencial de ação, né? Ou seja, repete todo aquele processo ali que começa no corpo celular, recebendo essa informação química aqui, e vai ser estimulado para que lá no axônio, né, a gente tenha a troca de íons que vai novamente enviar essa informação elétrica para outros neurônios, ok? E aí a gente tem, basicamente, uma comunicação em cadeia entre os neurônios. Certo? Tá? Muito simples, né? Então, potencial de ação chega, gera neurotransmissores, os neurotransmissores eles são armazenados dentro das vesículas, as vesículas movimentam os neurotransmissores e liberam esses neurotransmissores na fenda sináptica. Os neurotransmissores na fenda sináptica vão se ligar aos receptores do neurônio pós-sináptico, que basicamente vai fazer com que a gente tenha uma comunicação química entre dois neurônios. Perfeito? Porém, a gente tem três processos aqui que são muito importantes, tá? É um processo que a gente chama de processo de recaptação, desativação enzimática e autorrecepção, ok? O que acontece é basicamente o seguinte: o nosso corpo ele é extremamente eficiente, tá? E principalmente a comunicação que a gente tem dentro do nosso sistema nervoso, ela é extremamente eficiente. O que significa ser extremamente eficiente? É que ela não desperdiça material químico, tá? O que acontece aqui é o seguinte: digamos que você liberou, né, os seus neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Porém, você liberou muito neurotransmissor, né? Você tinha muito neurotransmissor armazenado aqui dentro das suas vesículas, né, dentro do botão terminal, tá? E você jogou muito neurotransmissor aqui, ok? Você não tem receptores o suficiente no seu neurônio pós-sináptico para poder receber toda essa informação, né? Ou seja, você meio que está desperdiçando essa informação. Mas isso não vai acontecer porque a gente tem, né, proteínas aqui, né, que vão formar tanto receptores, que são receptores pré-sinápticos, né? É basicamente a mesma coisa do receptor pós-sináptico, porém ele fica localizado aqui no receptor, né? Ou melhor, no botão terminal do neurônio pré-sináptico, tá?
Esses receptores, eles têm basicamente a função de regular o quanto de informação vai ser liberada, né. Então, digamos, você liberou muita informação, a o neurotransmissor, ele se liga, né, ao seu receptor, né, pré-sináptico, é chamado de autorreceptor, tá. E esse autorreceptor, ele verifica que você tem muita informação química aqui na fenda sináptica. Ou seja, ele envia essa informação aqui para o neurônio pré-sináptico, ele fala assim: "Ó, já tem muita informação aqui para aí as vesículas de produzir, né, esses neurotransmissores, porque a gente já tem a nossa comunicação com o neurotransmissor aqui bem-sucedida", tá. Então é como se ele fosse uma proteína ali, que ele vai regular a liberação dessa substância química aqui dentro da fenda sináptica, tá. E como que ele faz isso? Ele faz isso se ligando a esses neurotransmissores, a essa substância química, para poder verificar a quantidade de informação química que a gente tem aqui na fenda sináptica, tá. Se ele verificar que você tem muita informação química na fenda sináptica, né, ele não vai querer que você desperdice essa informação, tá. Então o que ele vai fazer é basicamente enviar a informação para uma outra proteína aqui, que é uma proteína que vai receber, né, essas informações, e não só ela vai receber essa informação, como ela vai jogar de novo para dentro do botão pré-sináptico, tá. Então é como se tem muita informação sobrando, né, verifiquei que tem muita informação sobrando aqui por meio do processo de autorrecepção, né, dos autorreceptores, e agora eu quero captar essa informação novamente, tá. Então se acontecer novamente um potencial de ação, né, eu já tenho informação química aqui o suficiente para poder enviar essa informação química aqui para a fenda pré-sináptica. Eu não quero desperdiçar essa informação química que eu tive tanto trabalho para poder produzir, tá. Então, esse processo de autorrecepção, ele literalmente vai pegar essa informação que está sobressalente ali na fenda sináptica e vai trazer de novo para dentro do botão terminal para poder armazenar novamente aqui dentro das vesículas, tá. E por fim, né, é o seguinte, nem sempre essa informação química ela vai conseguir ser recaptada, tá. Então pode ser que de fato você liberou muito neurotransmissor, mas ainda assim, sobrou um pouquinho aqui na fenda, sináptica, né. O que vai acontecer com esse neurotransmissor é basicamente que vai existir enzimas específicas que vão degradar essa substância química, tá. E aí, por meio dessa degradação, essa substância química ela vai ser reaproveitada dentro do sistema nervoso de uma outra forma, tá. Então, a desativação enzimática é basicamente quando a gente tem enzimas específicas que vão destruir, vão degradar esses neurotransmissores que sobraram aqui, que não conseguiram nem ser recebidos aqui pelos neurônios receptores do neurônio pós-sináptico, nem recaptados pelo neurônio pré-sináptico, e elas ficaram sobrando aqui. Então elas vão ser destruídas para que elas possam ser reaproveitadas de outra forma aqui dentro do sistema, tá. Então, dentro do processo de sinapse aqui, a gente tem esses 3 processos aqui que são muito importantes, que é a recaptação, ou seja, a gente tem basicamente o processo de reabsorção, né, dessa substância química, a gente tem a desativação enzimática, que é quando a gente tem muita informação química, a gente não quer perder ela, a gente destrói ela e a gente reaproveita ela de alguma outra forma, e a gente tem um autorreceptor, que basicamente vai regular em relação ao quanto de informação química que eu vou liberar, e não só isso também, como eu vou saber que eu preciso interromper essa liberação química, tá. Então isso acontece aqui por meio dos autorreceptores, tá. Aqui no slide, né, eu coloquei um esqueminha que ajuda a gente a entender em relação às etapas que acontece todo esse processo. Então, novamente, a gente tem aqui o potencial de ação, que vai fazer basicamente com que a gente tenha a produção de neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles vão ser armazenados dentro das vesículas, que vão ser liberadas ali na membrana pré-sináptica, tá? Eles vão se fundir, na verdade, ali na membrana pré-sináptica. Fazendo esse processo de fundição, a gente tem a liberação da substância química aqui na fenda sináptica, no qual a gente vai ter recepção dos neurotransmissores, porém, a gente também vai ter 3 processos, que é o processo de recaptação, desativação enzimática e autorrecepção dessas informações químicas, tá? Que vai basicamente regular todo esse processo de liberação dessas informações aqui. Perfeito? E aí, para poder finalizar, né, a gente vai ter esse processo aqui de liberação química acontecendo de forma natural dentro do nosso sistema, né? Então, o nosso corpo ele produz naturalmente os neurotransmissores, tá? E fazem todo esse processo aqui de comunicação química entre os neurônios. Porém, a gente pode ter auxílios, né, de determinadas substâncias que são farmacológicas, né? O que a gente chama de psicofármacos, ok? Então, esses psicofármacos, né, eles entram dentro de 2 categorias, que a gente chama de psicofármacos agonistas e psicofármacos antagonistas, tá? O que que acontece quando a gente tem psicofármacos agonistas, tá? Os psicofármacos agonistas, eles visam ajudar o nosso sistema a produzir mais substância química, tá? Então, por diversos motivos,
Pode ser que um neurônio, né, ou um sistema de neurônios, um conjunto de neurônios, uma colônia de neurônios, né, ela não consiga produzir neurotransmissores o suficiente para que a gente tenha uma resposta adequada dentro do sistema, tá? Os medicamentos agonistas, eles vão ajudar a você aumentar a produção desses neurotransmissores, ok? Então a principal função dos neurotransmissores, né, ou melhor, dos fármacos, né, agonistas, é aumentar a quantidade de neurotransmissor que vai ser produzida aqui pelo botão terminal, tá? Quando a gente aumenta a quantidade de neurotransmissor, a gente também aumenta a quantidade de neurotransmissor que vai ser armazenado dentro das vesículas, tá? Se a gente aumenta a quantidade de neurotransmissores dentro das vesículas, a gente aumenta a quantidade de neurotransmissores que vão ser liberados dentro da fenda sináptica, ok? Quando a gente aumenta a quantidade de neurotransmissores dentro da fenda sináptica, a gente aumenta as chances de que esses neurotransmissores se liguem aos receptores pós-sinápticos, ok? E todo esse processo ele intensifica esse processo de comunicação entre os neurônios, tá? Então os fármacos agonistas, eles intensificam esse processo de comunicação química entre os neurônios, fazendo basicamente com que o neurônio consiga produzir mais neurotransmissores, ok? Ele não só faz isso, tá? Como ele também atua meio como um bloqueador do processo de recaptação, porque ele quer, né, o fármaco agonista, que você aproveite ao máximo no neurônio pós-sináptico essa informação química que está na fenda sináptica, tá? Para isso, ele vai impedir que os neurotransmissores eles retornem para dentro da célula, tá? Nesse processo de recaptação. Não só isso também, como ele não só vai produzir a substância pura, né, que seriam os neurotransmissores, como ele também vai produzir o que a gente chama de mímicos, tá? Que são neurotransmissores artificiais que eles vão imitar exatamente a estrutura do neurotransmissor que está sendo produzido, tá? E esse neurotransmissor que ele vai mimetizar o neurotransmissor, ele vai conseguir se ligar ao receptor pós-sináptico e enviar a informação química para o neurônio pós-sináptico, tá? Então ele intensifica tudo através desse processo. Tanto aumentando a produção de neurotransmissores, como também mimetizando esses neurotransmissores, como impedindo que esse neurônio pré-sináptico ele reutilize esses neurotransmissores dentro do seu botão terminal, tá bom? Enquanto o agonista é basicamente o contrário, tá? Ah, antes de falar sobre o agonista, só dar um exemplo, tá? Um exemplo de um fármaco agonista seria, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, né? A depressão, né? A depender do tipo de depressão, ela diminui a produção de determinados neurotransmissores que estão associados em relação ao humor, como, por exemplo, a dopamina, que está relacionada em relação à sensação de prazer, ou a serotonina, que está responsável em relação à sensação de felicidade, ok? Então, imagina que esse neurônio que seria responsável ali para poder produzir esses neurotransmissores, para a pessoa poder sentir prazer nas suas atividades e também sentir felicidade, né? Não está conseguindo produzir essas informações de forma suficiente, tá? Você toma um medicamento que é agonista, ele vai ajudar você a aumentar a produção desses neurotransmissores, fazendo com que a pessoa consiga regular o seu sistema, ou seja, voltar o seu sistema para um estado mais normalizado, ok? Como ele aumenta muito a produção de neurotransmissores, alguns efeitos colaterais podem ser encontrados, porque você está meio que dando um boost ali naquele sistema. É mais ou menos assim que funciona alguns medicamentos, tá? Agora, vamos falar sobre os antagonistas, tá? Que funcionam basicamente de forma opostas aos agonistas, ok? Os antagonistas, em vez deles aumentarem a quantidade de neurotransmissores, eles diminuem a quantidade desses neurotransmissores que são produzidos aqui dentro dos botões terminais, tá? Consequentemente, a gente vai ter menos neurotransmissores dentro das vesículas e menos neurotransmissores aqui dentro das fendas sinápticas, tá ok? O que, consequentemente, vai fazer com que a gente tenha menos neurotransmissores se ligando aqui aos receptores pós-sinápticos, ok? Não só isso também, como ele também vai criar mímicos que vão se ligar aos receptores pós-sinápticos e basicamente vai impedir com que os neurotransmissores se liguem a esses receptores, ok? Então ele não só diminui a produção, como ele também impede que esses neurotransmissores se liguem ao receptor do neurônio pós-sináptico, tá? E não só isso também, como ele aumenta a produção de enzimas que vão ajudar nesse processo de desativação enzimática. Ou seja, essas enzimas vão aumentar o processo de degradação dos neurotransmissores que ficam localizados aqui na fenda sináptica, tá? O que basicamente faz com que você tenha uma diminuição da comunicação química entre os neurônios, tá? Exemplo de um medicamento antagonista, digamos que você tem uma pessoa que tem ansiedade, tá? A ansiedade, ela acontece principalmente quando a pessoa ela tem muita liberação de neurotransmissores, ok? Então, um medicamento antagonista, ele vai ajudar você a diminuir a liberação desses neurotransmissores, fazendo com que a pessoa fique ali um pouco mais calma, um pouco mais relaxada, um pouco mais sossegada, tá? E é basicamente assim que funcionam os medicamentos antagonistas, certo?
Eu vou dar mais alguns exemplos de neurotransmissores, de medicamentos agonistas e antagonistas, na minha aula específica sobre neurotransmissores, que é a próxima aula desse curso aqui, tá? Então, a terceira parte dessa aula aqui de introdução a neurociências, ok? Gente, espero que tenha ficado claro para vocês em relação a esse processo de sinapse e de potencial de ação. É uma parte bastante complicada, né, porque envolve alguns elementos químicos ali dentro desse processo de comunicação, mas espero que eu tenha conseguido passar essa informação para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais. Vejo vocês no próximo vídeo.